Olá pessoal, que alegria, que satisfação ter você aí junto conosco para podermos ter mais uma dose diária de química, a nossa dose de química para podermos ficar muito bem como, professor? Muito bem no vestibular, muito bem no Enem, muito bem nos seus estudos, muito bem aí nas suas provas do colégio. Então vamos para o que interessa, professor. O que nós vamos estudar nessa aula, professor? Nós vamos estudar estequiometria, cálculo de purezas dos reagentes. Venha comigo, veja aqui os objetivos desta aula. Definir o conceito de pureza, compreender a importância do grau de pureza de um reagente em diferentes segmentos da indústria e, claro, praticar o conhecimento através de questionamentos e atividades. Professor, quais são os questionamentos desta aula, professor? O que você entende por pureza? Você já ouviu esse termo? Professor, a minha prima diz, professor, que o coração dela é muito puro, professor. A sua prima tá certa, viu? Muitíssimo certo. E o seu também, eu tenho certeza que é um coração puro. É nesse sentido, professor? Não, claro que não, né? Aqui na química nós vamos ver um sentido mais material, mais físico, mais materialista. Ali é um sentido mais emocional, né? Não é o nosso caso aqui. Por que precisamos conhecer o grau de pureza dos reagentes? Vamos responder essas questões aí no decorrer da aula. A pureza em química determina a medição do grau de impurezas encontrada em uma amostra. São utilizados diferentes graus de pureza pela comunidade científica, farmacêutica e industrial. Mas por que precisamos conhecer o grau de pureza de um reagente, hein? Será que é importante, professor, eu ingerir um medicamento com um grau de pureza bastante elevado? Ou não preciso me preocupar com isso, professor? Será que é importante eu tomar uma água com um grau de impureza bem baixo ou mediano? Será que tudo isso é importante, professor? Claro que é, né? Claro que tudo isso é extremamente importante e por isso que você está aqui nesta aula de química, tá? É importante conhecermos o grau de pureza dos reagentes para sabermos o quanto impuro ele está. Por exemplo, quando vamos utilizar reagentes na indústria, dos mais diversos segmentos ou em laboratórios de análise, é fundamental que saibamos que tipo de reagente estamos utilizando. Claro, para nós sabermos o porquê de obtermos tais resultados que iremos obter. Isso está muito relacionado à pureza dos reagentes. Observe o frasco de ácido lático. Aqui nós temos um frasco de uma substância química, o ácido lático. Na informação está prescrito que o grau de pureza dele é 85%. Para sabermos quanto de ácido lático temos, é preciso fazer ali uma regra de 3 para nós conseguirmos descobrir quanto de fato é de ácido lático e quanto é de impureza. Vamos ver como é feito isso aqui, 1000 ml, 1 litro, né? 1000 ml seria 100%, se todo ele fosse de ácido lático. Já sabemos que não é. Então, 85% vai ser X ml. Então, fazendo a regra de 3, 85 vezes 1000, X vezes 100, 85 vezes 1000 dividido por 100, vamos chegar em 850 ml de ácido lático. Então, efetivamente nesse frasco, o que nós vamos ter é 850 ml de ácido lático e os outros 150 ml do que, professor? De impurezas, de substâncias que estão ali constituindo como impurezas desse frasco, dessa substância aqui. Professor, eu gostaria de fazer uma atividade disto. E é isso que eu tenho aqui para você, Veja aqui, No rótulo de uma água mineral de 500 ml, para água, exclusivamente para água, puríssima, 1 ml corresponde a 1 grama. Aqui a água não está puríssima, mas também nós vamos aproximar ali, E praticamente na prática mesmo, realmente na prática é isso aí mesmo. 500 ml, 500 gramas.
Então, no rótulo de uma água mineral de 500 ml, que também corresponde a 500 gramas, temos que a quantidade de incipientes são os sais e minerais contidos na água mineral. É de cerca de 50 miligramas. A partir dessa informação, calcule o seu grau de pureza. Tá, vou lhe dar um tempo e já voltarei para verificar a sua resposta. Vamos! Essa foi fácil, hein, professor? Essa foi fácil, professor. Gostei desse exercício. Exercíciozinho gostoso de fazer, professor. Eu gosto desses exercícios. Você é dos meus, hein? Você é dos meus. Vem aqui conferir aqui a resposta. Olha, trabalhando 50 miligramas, veja só, nós temos gramas aqui e foi dado em miligramas. Então, nós temos que transformar as 50 miligramas em gramas. Mili quer dizer fração de 1000. Então, 50 miligramas eu vou dividir por 1000 para chegar no valor em gramas, 0,05 gramas. Então, 500 gramas seriam 100%. 0,05 gramas, x%. Fazendo a regra de 3, x vezes 500, 500x, 0,05 vezes 100. Então, eu vou chegar a 0,05 vezes 100 dá 5. E passo 500 dividindo 5 dividido por 500. Vai dar 0,01%. Ou seja, a quantidade de impureza é 0,01%. Então, o grau de pureza da água mineral, 99,99%. Muito bem, muito bem. Agora vamos ver esse cálculo de pureza nos reagentes químicos, numa equação química. Ó,
O cálculo e a determinação da pureza dos reagentes utilizados em uma reação química é procedimento e preocupação rotineira em indústrias que trabalham com a produção de novas substâncias, resultado de toda a reação química. Há preocupação com a pureza dos reagentes, porque, infelizmente, grande parte das matérias-primas utilizadas em escala industrial possui certo grau, uma certa porcentagem de impurezas, ou seja, uma parte da massa da matéria-prima é formada por outras substâncias que não participam da reação química de interesse na indústria. Então, claro, é de extrema importância sabermos aí o grau de purezas desses reagentes. Como podemos calcular a pureza dos reagentes? Podemos calcular a pureza dos reagentes por meio de uma regra de 3. Massa utilizada de reagente seria 100% de pureza. Sabemos que não vai ser 100%, então massa real do reagente vai ser o X% de pureza. Agora vamos ver então este raciocínio aplicado num exercício prático. Tá? Vamos ver aqui. A hematita, que é o óxido de ferro 3, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Nosso Brasil abençoado, nosso país abençoado, que do solo nós tiramos muitas riquezas. Entre elas, esta aqui, tá? Para a produção de ferro. Esse mineral é empregado na obtenção de ferro metálico. Está aqui a fórmula do ferro metálico. Obtido a partir de um processo de redução em alto forno, usando carvão. Carbono lá. O carvão, basicamente, constituído de carvão. Como agente redutor, uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela seguinte equação. Está aqui. A equação não balanceada. A hematita, o óxido de ferro, carbono, ferro puro, metálico e monóxido de carbono. E aqui nós temos a pergunta. Calcule a massa de ferro em toneladas que é possível obter a partir de 100 toneladas de hematita 70% pura. Então, veja só, eu tenho 100 toneladas desse minério hematita, a pureza dele é 70%, eu quero saber quanto que eu vou obter de ferro metálico a partir dessas 100 toneladas de hematita. Muito bem, como nós vamos fazer esse cálculo, professor? Vamos fazê-lo. Primeiramente, uma massa molar dos elementos químicos, do carbono é 12, do oxigênio 16, do ferro 56 gramas por mol. Essas são as massas molares que serão importantes para a gente poder efetuar o cálculo. Tá? Então, primeira coisa que nós fazemos, balanceamos a equação química. Balancear a equação química, nós vamos observar que a proporção é 1 de hematita para 3 de carbono, para 2 de ferro metálico puro e 3 de monóxido de carbono. Então, balanceando a equação, nós vamos ver que a proporção de hematita para ferro é de 1 para 2. Isso é importante. Vamos calcular a massa molar da hematita. Para calcular a massa molar, nós vamos somar as massas de todos os átomos constituídos que constituem o minério. São 2 ferros e 3 oxigênios. Então aqui, 2 vezes a massa molar do ferro, que é 56, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Então nós vamos chegar na massa molar 160 gramas por mol, a massa molar da hematita. Agora, vamos calcular a massa de hematita pura. Nós sabemos que a massa total lá é 70% puro, 70% o grau de pureza. Então, são 100 toneladas, 100% de pureza, seria teoricamente, sabemos que não é 100, é 70, então 70% de 100. 70% de 100 vai me dar 70 toneladas. Muito bem, 70 toneladas naquele minério de hematita. Agora, nós vamos descobrir qual é a massa de ferro produzida a partir dessas 70 toneladas de hematita. Então, vamos lá. Como nós fazemos isso? Vimos que a proporção da reação é 1 de hematita para 2 de ferro. Está aqui, no balanceamento da equação química. 1 para 2.
Então, isso vai ser importante para nós entendermos. Ó, 1 vezes a massa molar de hematita, 2 vezes a massa molar do ferro. 70 toneladas de hematita vai me dar X toneladas de ferro. Aqui é o teórico e aqui é o que eu quero saber na prática. Tá? Então, vamos ver lá, ó. X vezes 1 vezes 160, está aqui. 160 vezes 1 vezes X. 70 vezes 2 vezes 56. 70 vezes 2 vezes 56. Certo? 70 vezes 2, 140. 140 vezes 56, 7.840. Passo 160 para lá dividindo. 7.840 dividido por 160, eu vou chegar nos 49 toneladas de ferro. Então, quanto que eu vou obter? Observe a pergunta inicial aqui, tá? A pergunta inicial era, eu parto de 100 toneladas de hematita 70% pura. Quanto que eu vou obter de ferro? Chegamos nas 49 toneladas. Professor, eu só fiquei com uma duvidazinha, professor, num item aqui, professor. Esse item aqui, professor, eu não entendi direito qual é essa relação aqui, professor. 160, 56, de onde vem isso, professor? Bom, vamos por parte então, tá? O 160, nós calculamos aqui a massa molar da hematita, tá? De onde vem 160? Esse 160 é a massa molar da hematita. A massa do ferro é 56, a massa do oxigênio é 16. Por que esse 2? Porque tem 2 ferros. Por que esse 3? Porque tem 3 ferros aqui, ó. Tá? Então, 3 vezes 16 mais 2 vezes 56 vai me dar os 160 gramas, que é a massa molar da hematita. E aí, professor, por que esse 1 aqui, esse 1 vezes 160? Esse 1 aqui, veja aqui, ó. A proporção da reação é 1 de hematita para 2 de ferro. Por isso que tem esta relação aqui, ó. 1 vezes 160 e 2 vezes 56. E os 70 toneladas é a massa de hematita pura no minério lá que está sendo reagido. Tá? E o X é o que a gente quer saber. Aí nós multiplicamos em cruz, aí eu já sei, professor, fazer essa regra de 3 aqui eu já sei, porque eu vou fazer x vezes 1 vezes 160, que está aqui, 70 vezes 2 vezes 56, que está aqui. Aí eu vou passar o que está multiplicando o x dividindo e chegar no 49. Perfeito, muito bem. Agora, para ver mesmo que você entendeu, você vai resolver essa atividade para mim, tá? Ó, vamos ver aqui. O gás hilariante pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Está aqui. E nós vamos obter aqui o gás hilariante. Se partir de 4 gramas de nitrato de amônio, obtivemos 2 gramas de gás hilariante. Podemos prever que a pureza do sal é da ordem D. Eu vou dar um tempo para você e já volto para corrigir esse exercício.
Trabalhoso, hein, professor, esse exercício? Trabalhoso, professor. Me deu um pouquinho de trabalho. Mas olhe, com aulas Paraná, com essas explicações, eu vou longe, professor. Eu vou longe. Quero corrigir, professor. Quero verificar minha resposta, professor. Então vamos lá. Então, nós temos aqui a equação balanceada. A proporção de nitrato de amônio para gás hilariante é 1:1, a proporção é 1:1. Calculando a quantidade de nitrato que produzirá 2 gramas de gás hilariante, vai ser aqui, ó, 1:1, então, 80 gramas de nitrato de amônio, 80 gramas porque a massa molar do nitrato de amônio é 80 gramas por mol, e do gás hilariante 44 gramas por mol. Então, 80 gramas, 44 gramas. Teoricamente, 2 gramas vai me render X. Faço 2 vezes 80, X vezes 44. Então, 2 vezes 80 dá 160, dividido por 44, vou chegar em 3,63 gramas. Então, 2 gramas de gás hilariante, eu preciso de 3,63 gramas de nitrato de amônio. Buenas. Então, só que eu tenho 4 gramas de nitrato de amônio, deveria render 100%, só que não rende 100%, então 3,6 gramas X. Multiplicando X vezes 4, 3,63 vezes 100, vai dar 363 dividido por 4, 90%. Então, o grau de pureza do nitrato de amônio em porcentagem vai ser 90%. Aqui eu tenho um textozinho interessante, tá? Um artigo bastante bacana. Você vai acessar com o seu smartphone, a câmera do seu smartphone, esse QR Code, e vai ver aqui o conceito de substância química e o seu ensino. Professor, esse slide anuncia o final da nossa aula, infelizmente, tá? O que nós aprendemos nessa aula? Definimos o conceito de pureza, compreendemos a importância do grau de pureza de um reagente em diferentes segmentos da indústria, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Aqui estão algumas referências e realmente chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço, muitíssimo obrigado por você estar aí fazendo valer todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para levar até você essas aulas maravilhosas aí. Um grande abraço e até a próxima.